Bortoleto campeão da F2, primeira corrida da FE e também Grande Prêmio de Abu Dhabi da Fórmula 1. Vamos falar sobre tudo isso agora. Natal chegou na Paddock BR, em compras acima de R$300 você leva uma camiseta grátis, isso mesmo. Basta colocar todos os produtos no carrinho, inclusive a camiseta a mais, e na hora do cupom colocar Presente Natal tudo junto. Presente Natal, você vai ter o desconto da camiseta a mais e o frete grátis. Não perca essa oportunidade. Tem também Natal na Instant Gaming, todos os dias um jogo novo é revelado, uma super promoção até o Natal vai ser assim, além de várias outras promoções que já rolam toda vez no site. Entra pelo nosso link na descrição que você ainda ajuda o canal. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Tivemos a primeira corrida da Fórmula E, foi em São Paulo, corrida bem movimentada, bem legal, teve batida, teve ultrapassagem, bandeira vermelha e o último colocado, Mitch Evans, vencendo a corrida. Pois é, largou em último, venceu, foi bem movimentada, bem divertida. Vou buscar acompanhar essa temporada inteira da Fórmula E. O som ainda mata? Mata, mas tudo bem. A gente assiste porque foi divertido, carros menores, mais leves. Você vê que eles conseguem ter uma disputa bem mais legal e franca do que na Fórmula 1, então são pontos positivos da Fórmula E. Me fala aí se você gostou da corrida, o brasileiro de graça infelizmente não completou a corrida, mas foi bem divertida. Na Fórmula 2 temos brasileiro sendo campeão. Gabriel Bortoleto assegurou o título em corrida que o Hadjar se deu mal de todas as formas, coitado. Já na largada, ali no início da corrida, ele teve problema e o Bortoleto foi tranquilo para chegar em segundo e ser campeão mundial de Fórmula 2. Eu fiquei assistindo a corrida meio que dormindo e acordando, né? Dormindo e acordando, 6 horas da manhã é um pouquinho difícil de acompanhar, mas o importante é que coroa uma temporada brilhante do Bortoleto, que mostrou, como disse em outro vídeo, consistência, inteligência, soube aproveitar pole position, soube aproveitar os momentos para atacar, para defender, ou seja, uma temporada muito completa. Foi um piloto muito completo e mereceu o título. Eu falo muito isso aqui no canal sobre merecimento. E o Bortoleto mereceu o título que veio neste final de semana. Ano que vem estará na Fórmula 1, obviamente vamos estar torcendo pelo Bortoleto na Fórmula 1. E esse título coroa uma passagem impecável pela Fórmula 2, depois do título também da Fórmula 3. Excepcional, Gabriel Bortoleto. Ontem eu cometi um pequeno erro na edição do vídeo em que coloquei a tabela do TL3 ao invés do quali, naquele finalzinho do vídeo. Peço perdão, vocês avisaram aí, como depois de postado a gente não consegue editar essa parte, né? Não consegue colocar uma outra imagem por cima, acabou que ficou errado, mas obrigado por terem avisado, foi um vacilo meu, não reparei nesse detalhe na hora, passou batido. Então só para deixar claro que tem esse erro no finalzinho do vídeo e também eu não consegui postar o segundo vídeo de ontem, tive um compromisso e tal. E no final das contas, até quando eu cheguei em casa para poder gravar, aqui o aparelho que eu uso para fazer as gravações estava sem bateria, né, descarregou e aí eu acabei ficando sem gravar o segundo vídeo com dados do quali. Então peço perdão para vocês, aconteceu esse errinho aí, ou esses errinhos, no dia de ontem. Agora falando sobre Abu Dhabi, que é uma pista que a gente já não espera grande coisa, né, os fãs no geral não são muito empolgados com a pista de Abu Dhabi, porque historicamente não entrega corridas lá, essas coisas. Só tem uma certa relevância quando tem disputa de título de pilotos naquele momento final de temporada. E mesmo após as modificações que iniciaram ali em 2021, não necessariamente melhorou exponencialmente a qualidade das corridas. Deu uma melhoradinha, mas não exponencialmente. E a corrida de hoje teve momentos, vamos assim dizer. O início foi bem animado, porque além da batida do Verstappen com o Piastri, você tem o Leclerc também aproveitando e já subindo muitas posições logo de cara. Então, no campeonato de construtores já deu aquele caldo, né? Pô, o negócio tá em aberto, pode ser que se der um BO aí com o Norris, por exemplo, ou se o Sainz consegue atacar o Norris, as coisas podem ficar diferentes. Você tem uma disputa em aberto efetivamente, coisa que após o quali não era bem essa a realidade. Só que aí eu quero parar um pouquinho na primeira volta e falar sobre as punições, porque nós tivemos punição ali pro Verstappen pelo toque com o Piastri, e a minha opinião é basicamente aquela que vocês acompanham há anos aqui no canal, aquilo que eu falo pra vocês com certa frequência. Verstappen botou de lado na primeira volta, que eu quero que você preste muita atenção justamente nesse negócio de primeira volta. Os comissários, nós sabemos disso,
têm sido mais brandos, e essa tem sido uma constante. Inclusive é algo que foi pedido para eles serem mais brandos na primeira volta. Então se o cara espalha a curva, limite de pista, batida, toque, essas coisas tendem a não ser punidas na primeira volta. Só que dessa vez puniram o Verstappen. Na última prova da temporada decidiram punir por um toque que, olha, sendo muito sincero, mesmo se não fosse na primeira volta eu não puniria. O Verstappen bota de lado, o Piastri não está nem na linha de corrida e nem também muito fora dela, ele está meio que no meio. O Verstappen bota de lado por dentro, os dois ficam lado a lado na curva, inclusive no tal do Apex, e na saída da curva eles se tocam. Para mim, acidente de corrida total, não tem por que você punir. E o Piastri depois vai ser punido pelo toque cola-pinto, que eu também não puniria, sendo bem sincero. Para mim, eles pegaram um pouco pesado nessas punições, mas é a Fórmula 1 moderna, tudo precisa ser punido e tem uma parcela do público que acha lindo punir tudo e todos por qualquer disputa. Tirando isso, esse início de corrida em que o Leclerc fez uma largada fantástica, tem o acidente do Verstappen com o Piastri, a corrida foi mais morninha. Você teve um outro momento ali de disputa? Teve. Você teve uma corrida de recuperação do Hamilton muito forte, que inclusive ele termina à frente do Russell, desempatando aquele dado que nós trouxemos para vocês ontem, que ele e o Russell estavam empatados nesses anos de Mercedes em pontos, então o Hamilton termina esse ciclo à frente do George Russell em pontos marcados. A corrida do Hamilton é muito forte mesmo, não tem como negar, assim como a do Leclerc é fantástica, ele chega no pódio na corrida, ganhando 16 posições e o Hamilton ganha 12, então os dois pilotos do dia são eles, não tem como fugir disso, eles realmente tiveram performances absurdas, com corridas de recuperação excelentes, excepcionais, sendo que o Hamilton ainda fez essa corrida largando de duros e depois indo para os médios, então ele fez a estratégia inversa do restante do grid. Sérgio Pérez abandonou, deu um azar num toque com Bottas, acontece, é uma pena, provavelmente é o encerramento do ciclo dele na Red Bull. Colapinto abandonou também, Bottas abandonou, Lawson abandonou, e de resto a corrida não teve assim momentos épicos nem nada demais, é aquilo já esperado de Abu Dhabi, nada absurdo. O Lando Norris, por sua vez, foi perfeito. Ele fez aquela corrida que muitas vezes o Verstappen já fez, o Leclerc já fez, o Hamilton já fez, aquela corrida em que ele larga na frente, não erra, não é ameaçado, consegue controlar tudo perfeitamente, não teve nenhuma circunstância na corrida que poderia ter tirado a vitória do Norris, então ele foi perfeito. O Lando Norris, se você quiser olhar única e exclusivamente por performance de cabo a rabo, sem problemas no final de semana, o Lando Norris é o piloto do dia e do final de semana. Se você for falar só do show da corrida e tal, aí vai ser Leclerc e Hamilton, porque eles ficaram fazendo ultrapassagem, disputando posição. Mas o Lando Norris foi fundamental para essa vitória da McLaren no campeonato de construtores, porque qualquer besteirinha, um errinho dele ali poderia colocar em xeque esse título, com o Sainz e o Leclerc podendo ultrapassar dependendo da situação. Então a corrida não foi brilhante, mas foi uma corrida que mostrou mais uma vez uma McLaren muito forte, mostrou uma capacidade de recuperação da Mercedes, teve o Verstappen indo para cima, que é o normal dele, a Ferrari fazendo também uma excelente corrida dentro das suas possibilidades, o meio de pelotão muito embolado. Então foi uma corrida que de certa forma ilustrou o que foi a temporada na sua maior parte. Eu fico, vamos dizer, satisfeito com o que foi apresentado em Abu Dhabi, mas poderia ser bem mais empolgante, não foi nada assim excepcional. Nós teremos dados mais concretos no próximo vídeo, eu quero saber a sua opinião sobre essa corrida. E parabéns à McLaren, seu primeiro título de construtores no século XXI. Isso mesmo, o último tinha sido em 98, saindo da fila. A administração do Zac Brown, como eu falo há anos aqui pra vocês, ele tá arrumando a casa, agora tá colhendo os frutos. Parabéns à McLaren, uma gigante, chegando ao seu 9º título de construtores. Um grande abraço, valeu e falou!